Nada pior do que conviver com uma pessoa amargurada. Aquela pessoa que, quando chega num lugar, o ambiente pesa. Parece que ela consegue tirar toda a alegria do local que ela está. Aquela pessoa que vive reclamando, que tudo ela olha pelo lado negativo. Aquela pessoa que traz uma amargura no coração e que acaba fazendo confusão no ambiente de trabalho. Vemos um exemplo em Hebreus 12:15 que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a falta de perdão é o que traz essa amargura ao coração da pessoa. E está escrito assim, que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, quando a pessoa não perdoa, ela traz essa raiz de amargura. E quando ela decide não liberar o perdão, ela se priva da graça de Deus. Porque o Senhor Jesus nos manda perdoar, assim como Ele nos perdoou. Em segundo lugar, a Bíblia chama raiz de amargura. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando nós analisamos uma planta, toda planta traz nela uma raiz, uma pequena raiz. E ao passar do tempo, quando nós regamos essa planta, cuidamos dela com carinho, colocamos no sol, a planta vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que certo momento sai uma flor, até que certo momento sai um fruto, né? A Bíblia chama raiz de amargura, ou seja, é uma raiz ali que ficou no coração da pessoa que decidiu não perdoar. E a palavra diz: brotando vos perturbe. Assim como uma planta, quando ela brota, a palavra diz: quando a amargura brota, ela nos perturba. Porque o que acontece? Quando a pessoa decide não perdoar, ela fica guardando aquele sentimento de falta de perdão, de tristeza, de amargura, e aquilo perturba ela, porque todo momento quando ela lembra daquela ofensa, ela se sente mal, ela se sente triste, e isso traz uma perturbação espiritual. E depois fala: e por ela muitos se contaminem. Então nós vemos que a amargura é uma coisa tão séria que ela não afeta somente a pessoa que sofreu aquela falta de perdão. Ela acaba contaminando todos os que estão em volta, porque a pessoa amargurada ela é assim, ela chega num ambiente, aquele ambiente que antes estava alegre, que antes estava feliz, se torna um ambiente pesado. Ela olha para as pessoas sempre com maldade, sempre olhando o lado ruim de cada pessoa, ou sempre imaginando, colocando coisas na cabeça dela, julgando as pessoas e trazendo um peso para o ambiente. E pessoas amarguradas, elas têm essa característica de falar mal dos outros, de querer causar contenda no ambiente. Então é uma coisa muito séria, porque acaba contaminando o ambiente, contaminando as outras pessoas. As pessoas que às vezes estavam felizes, estavam ali num relacionamento bom de trabalho, acabam a ter parte daquela contaminação da amargura. Outro ponto muito importante é que a amargura, ela é uma idolatria ao sofrimento. A pessoa não abre mão daquele sofrimento, ela fica idolatrando aquele problema. Efésios 4:1, Paulo fala sobre esse assunto. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia. A sequência paulina refere que a amargura não permanece isolada. Ela gera ira, palavras destrutivas e ruptura da comunhão. Um exemplo de amargura é o povo de Israel, que após atravessar o Mar Vermelho se depararam com águas amargas e reclamaram contra o Senhor. Eles murmuraram. Eles se depararam com essa água amarga que tinha o nome de Mara. Vemos isso em Êxodo 15:25. E aconteceu que o povo murmurou contra o Senhor. Então Moisés orou e falou com o Senhor acerca daquelas águas amargas. E Deus mandou Moisés pegar um pedaço de madeira e lançar nas águas. E aquela água se tornou doce. E é muito interessante porque essa água amarga e esse pedaço de madeira, ele traz uma referência a Jesus na cruz. Quando Jesus se entregou por nós, ele levou sobre si toda a nossa amargura, toda a tristeza que havia no nosso coração. Essa lenha faz referência à cruz. Então, o primeiro ponto, nós vemos que a amargura, ela endurece o nosso coração.
e ela resiste à soberania de Deus. A pessoa amarga, ela não quer entregar a Deus aquele problema, ela não quer entregar na mão do Senhor a justiça. Ela quer ela mesma fazer justiça com as próprias mãos. Ela mesma quer se vingar daquela pessoa que trouxe sofrimento. Em Romanos 12:19 diz: A mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então é importante a gente entregar para Deus. Senhor, eu te entrego essa injustiça. Senhor, eu perdoo, eu coloco nas tuas mãos todo esse mal que eu sofri, meu Deus. A amargura entristece o Espírito Santo, o agente da graça. Em Efésios 4, do 30 ao 31 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, longe de vós toda amargura. Então hoje o Senhor nos convida a transformar a nossa vida. Assim como Mara, aquela água amarga, foi transformada com aquele lenho, com aquele pedaço de madeira, e ela de água amarga se transformou para água doce, assim o Senhor Jesus quer mudar a nossa vida, porque Ele já se entregou por nós, Ele já deu a vida dele por você, para que você não viva uma vida amarga, para que você não viva essa vida contaminando as pessoas que estão em volta. Então é momento de decisão, é momento de decidir. Senhor, eu entrego, Senhor, minha vida, eu entrego, Senhor, tudo que há em mim, entrego toda a injustiça, entrego, Senhor, toda a tristeza, entrego, Senhor, todo esse mal que eu passei. Então hoje eu te faço um convite, deixe que Jesus transforme a sua vida. Assim como Ele transformou aquelas águas de amarga para doce, Ele quer transformar a sua vida. E que você, ao invés de contaminar os outros com tristeza, com amargura, com ressentimento, que você venha contaminar com amor, com paz, com alegria, em nome de Jesus. E não esqueça, você é amado.